Achados recentes indicam que um artefato enigmático pode anteceder todas as sociedades antigas que conhecemos. O globo de Buga acaba de ter seu tempo de existência divulgado, apresentando um dado verdadeiramente espantoso. Essa informação veio a público recentemente, no momento em que o pesquisador Stephen Greer expôs em seu perfil digital os dados de um novo exame conduzido pelo Centro de Estudos Isotópicos Aplicados da Universidade da Geórgia, instituição localizada no território americano que avaliou fragmentos da própria estrutura. Os testes de laboratório atestaram: o objeto possui 12.560 anos, com uma variação possível de meras 3 décadas, situando sua fabricação por volta do ano 10.610 antes da Era Comum. As frações empregadas no procedimento foram retiradas de fendas milimétricas na linha do equador do item, local onde se obteve sucesso na coleta de compostos poliméricos intactos. Esse parecer confere ainda mais credibilidade à suposição de que o globo de Buga se trata de um dispositivo tecnológico de matriz não terrestre. Afinal, estamos tratando de um diagnóstico governamental por radiocarbono executado em um dos órgãos de pesquisa atômica mais conceituados do planeta. Quais serão os desdobramentos disso para a nossa história? De acordo com os registros compartilhados na internet, o parecer técnico não apenas validou a surpreendente antiguidade do bloco de Buga, mas detalhou as etapas complexas adotadas para estabelecer essa conclusão. O material resinoso obtido foi higienizado com ondas de ultrassom, modificado por compostos químicos para a destituição de resíduos e exposto a um calor extremo de quase 1000 graus Celsius. O elemento gasoso gerado passou por filtragem e foi transformado em carbono sólido, viabilizando que os peritos empregassem maquinários de alta tecnologia para calcular os componentes químicos. O parecer definitivo é avassalador, demonstrando exatamente o que foi exposto: mais de 12 milênios de história, superando os prognósticos iniciais. Contudo, o que vem a ser, de fato, a enigmática peça de Buga? Antes de analisarmos as constatações periciais inéditas, convém recapitular o panorama desse achado. O Círculo de Buga é uma peça incompreensível localizada em solo colombiano no início deste período. Distintamente de formações rochosas arredondadas geradas pela natureza, o item exibe traços peculiares, como uma textura perfeitamente polida e pequenas aberturas em seu centro que viabilizam a extração de material interno. A peça foi localizada no terceiro mês de 2025 na calma localidade de Buga, situada na província de Valle del Cauca, na Colômbia. Inicialmente, o descreveram como um elemento voador desconhecido de aspecto metalizado, visualizado efetuando trajetórias atípicas no espaço aéreo antes de, supostamente, aterrissar numa zona de campo da região. Ao ser resgatado, seu formato espantou os moradores e, de imediato, especialistas iniciaram análises para decifrar de onde veio e quando surgiu. Para uma parcela de observadores, trata-se de uma relíquia de alguma comunidade humana do passado. Para outros, constitui um aparato mecânico de fora da Terra, herança de uma inteligência além dos nossos registros históricos. Agora, com a perícia determinando essa impressionante longevidade, o bloco deixa de ser apenas um item exótico e passa a figurar como um dos maiores mistérios geológicos do mundo. Muito mais do que um bloco circular comum, o dispositivo recolhido logo após tocar o solo exibiu minúcias que deixam peritos e entusiastas intrigados. Sua face externa apresentava marcas incompreensíveis, enquanto a parte interna resguardava um mecanismo mecânico virtualmente incompreensível.
3 partições de metal abrigavam 18 pequenas esferas girando ao redor de um centro que se assemelha a um microprocessador. O aspecto mais intrigante, contudo, é a total falta de emendas ou marcas de fundição, algo impensável para os métodos industriais atuais. Somado a isso, os componentes de extrema densidade que formam a estrutura desafiam a lógica tradicional. Parece um equipamento desenvolvido por criadores que não pertencem à nossa era e tampouco ao nosso ambiente terrestre. Como decifrar essa configuração, especialmente diante de uma idade tão avassaladora? Seria plausível que alguma sociedade primitiva tenha alcançado o feito de conceber algo assim por meio de um conhecimento que se perdeu nas brumas do tempo? Ou estaríamos lidando com algo de fora? O resgate do objeto já se mostrou cercado de mistérios por si só. Por 3 madrugadas seguidas, os habitantes de Buga afirmaram ter presenciado o círculo realizando manobras que quebram as regras da aviação comum. Ele cruzava o espaço em direções repentinas e cirúrgicas, variando entre deslocamentos lineares e curvas impensáveis, ganhando velocidade num instante ou parando sem produzir qualquer perturbação no ar ao redor. A ausência total de som durante o deslocamento chamou bastante atenção, visto que nenhum veículo aéreo de nossa tecnologia conseguiria operar daquela forma sem gerar barulho ou deslocamento de vento. A incógnita ganhou força com os relatos sobre a massa do aparato após seu achado. Uma das testemunhas que conseguiu tocá-lo notou uma flutuação inexplicável na carga do objeto. No início, a peça parecia registrar perto de 1 quilo, mas, após um breve intervalo, teria alcançado 9 quilos sem nenhuma razão visível. Essa variação corrobora a tese de que o item não responde às normas da gravidade que operamos, inserindo novos dilemas ao caso e motivando debates sobre ciência oculta, seja ela fabricada na Terra ou no espaço. Os descobridores destinaram o globo a uma firma da região, a German Company, focada em componentes microeletrônicos, que agora realiza testes aprofundados sobre os elementos químicos, enquanto o setor de segurança colombiano opta pelo silêncio e as imagens do evento seguem em análise de forma autônoma. Embora a população e entusiastas encarem o objeto como um legítimo disco voador, essa percepção não é unânime. O especialista da Guatemala, Ross Meyrink, defende que a peça pode representar apenas uma computação gráfica muito bem construída, ou mesmo o resultado de algum projeto militar terrestre sigiloso, ressaltando o emprego de filamentos ópticos que mimetizam captadores de dados do ambiente. Dessa forma, não haveria ligação com alienígenas, sendo apenas um maquinário exótico e sofisticado concebido por nós. Todavia, o que ocorreria se a hipótese de fora da Terra ganhasse validação? A própria Agência Espacial Americana adverte sobre consequências complexas caso dispositivos parecidos operassem em rotas espaciais importantes, podendo avariar redes de comunicação ou missões com astronautas. Em contrapartida, o potencial de locomoção documentado, com movimentos sinuosos atípicos, serviria de base para novas formas de motores e direcionamento de foguetes do futuro. Essa charada também traz à tona uma urgência imediata: a estruturação de novos métodos de checagem espacial. Rastrear corpos desconhecidos instantaneamente, seja por radares ou sensores no solo, mostra-se fundamental para resguardar o conhecimento e a proteção do planeta. A dúvida sobre o que move essas estruturas continua e cada nova verificação amplia as indagações. Avaliações recentes dão a entender que os objetos parecem agir conforme os estímulos do entorno, respondendo a oscilações de iluminação, ruídos e a aproximação de indivíduos, o que denota um padrão de percepção ou programação integrada. Estudiosos do campo da física
reconhecem não possuir justificativas sólidas dentro das regras científicas atuais. Alguns pensadores sugerem a ação de fluxos magnéticos desconhecidos, capazes de interagir com as forças gravitacionais ou promover sustentação sem atrito visível. Outras correntes apontam para uma engenharia oculta, cujos fundamentos operacionais podem superar o entendimento contemporâneo. Os diagnósticos continuam inconclusivos sobre as causas da movimentação do globo, e menos ainda sobre como ele atinge velocidades tão expressivas. Resta a alternativa de se tratar de um projeto bélico confidencial de ponta, porém nada foi ratificado. Conquanto o debate ganhe força, os questionamentos persistem. De que forma conciliar os dados laboratoriais com as narrativas locais que apontaram trajetórias tão exatas e uma flutuação impressionante de massa? Mesmo sob desconfiança, o episódio capta a atenção geral, convertendo um mero relato em um autêntico quebra-cabeça para a ciência. O impasse persiste. A peça de Buga não se resume a uma dúvida tecnológica recente. Carregando uma trajetória de mais de 12 milênios, ela traz uma bagagem que desafia a cronologia e o saber atual. Da sua aparição em território sul-americano até os padrões de voo bizarros, a mudança na densidade e suas qualidades estruturais únicas, o item permanece sem decifração, gerando encantamento e teorias variadas. Esse vestígio antiquíssimo nos recorda que o planeta ainda abriga segredos capazes de impressionar os especialistas mais gabaritados. Das suas manobras incompreensíveis aos atributos que parecem romper com a física, tudo segue sob forte mistério. Estaríamos, afinal, diante de um rastro de alguma sociedade humana esquecida, um dispositivo guardado pelas eras e ativado por uma energia desconhecida, ou algo ainda mais extraordinário, manufaturado por seres de fora que atende agora a um objetivo oculto. Teremos que aguardar os próximos passos. A definição da idade da esfera representa um marco nos exames do caso e, embora gere mais dilemas do que certezas, serve como norte para compreendermos essa charmosa e intrigante revelação.